Olá, hoje mais um episódio aqui do nosso podcast da Carreta CNA, visitando aqui Maracaju durante a Expomara e esse projeto tão bacana, o Agro pelo Brasil. A gente aproveita a vinda do professor Marcos Fava Neves, o doutor Agro, que veio para Maracaju, especialmente, né, um dos nossos palestrantes, para falar sobre cenários, tendências aí do celeiro do mundo. E o que seria esse celeiro, professor? Bom, antes eu queria agradecer pelo convite e dizer que eu tive já 3 emoções aqui hoje. Primeiro, estar de volta a Maracaju e ver a Expomara tão firme, tão forte, tão bonita. Segundo, também que na tarde de hoje eu pude falar para uns 200 jovenzinhos do ensino médio, explicando o que que é o agro. E terceiro, de ver esse caminhão aqui, que coisa emocionante, né? Tá de parabéns a CNA e todos os parceiros por rodarem aí o Brasil todo, né, levando conhecimento e fazendo o que a gente precisa fazer. E essa sua primeira pergunta, eu acho que é o cerne da questão, né? O Brasil tem uma chance muito grande de expansão nos próximos anos, não na velocidade que expandimos nos últimos 5 ou 6, porque foi um absurdo, né? A gente cresceu 15 milhões de hectares aí em 4 safras, incrível. Mas, assim, quando você olha as perspectivas do crescimento do mercado mundial de grãos e a capacidade do Brasil de ser o país que mais vai crescer em área para esse abastecimento, do mercado de carnes e também do mercado de bioenergia, esse principalmente agora, é que tem trazido muita, vamos dizer assim, muita surpresa, né? Desde o combustível de aviação, combustível para motor de navio, são setores que a gente não sabe direito a dimensão deles, né? Você vai estimar, por exemplo, o consumo de açúcar, né, o consumo, assim, de carne, é uma coisa que a gente entende mais ou menos, é o crescimento populacional. Agora, quando você olha para a bioenergia, uma canetada, né, lembra quando os americanos começaram a misturar etanol de milho na gasolina, isso significou 140 milhões de toneladas de milho, mais do que a safra brasileira. Então, na área da bioenergia, a área que eu estou um pouco mais, vamos dizer assim, esperançoso que possam vir grandes E, mudanças. inclusive, aproveitando a deixa, né, o Mato Grosso do Sul vem se destacando na produção de bioenergia, inclusive Maracaju, que está aí para inaugurar uma grande usina de etanol de milho. E, além disso, gerando energia, e eu queria também engatar na pergunta para questionar sobre onde entra a sustentabilidade nesse avanço aí da questão toda do agronegócio. Eu acho que quem vive em Mato Grosso do Sul viu isso acontecer nos últimos 30 anos, né? Recentemente fizemos um trabalho para a Biosul, que agrega todas as unidades de bioenergia do estado, e você vê a revolução que trouxe aqui a cana com essas usinas novas, né? Quantos empregos cada uma delas gerou, o desenvolvimento das cidades, os indicadores sociais, como melhoraram. Agora você trouxe muito bem a questão do. Fiquei incrível vindo de Campo Grande para cá, tem uma que está quase pronta, é impressionante a obra, né? Então, etanol de milho também vem para ficar, e quando vem o etanol de milho, ele gera a oportunidade da pecuária intensiva, da integração do que a gente chama de agricultura circular. Então, o Mato Grosso do Sul está muito bem posicionado. Eu acho que é isso, é tanto o crescimento em área que ainda dá para fazer no estado, ocupando as melhores áreas de pastagem e transferindo o boi mais, vamos dizer assim, entre aspas, confinado para áreas de pasto que possam ter maior lotação, mas principalmente o crescimento vertical agora. Fora que a gente não comentou, no leste do estado, a revolução com o E setor de papel e celulose. celulose, coisa linda, né? Você vê, o mundo está de olho nisso, né? Vai virar a meca, né, do papel e celulose do mundo, e investimentos muito importantes. Você imagina uma fábrica dessa, quanto que vai agregar no PIB do estado, né? E assim, professor, a gente sabe também o quanto que, por exemplo, nós aqui em Mato Grosso do Sul, a gente vem crescendo na questão de rankings de exportação. É a celulose, é a carne bovina, é a soja. Um estado que é referência em multiproteínas. Mas até que ponto que, até para quem acompanha a gente aqui nesse podcast hoje, para entender, a exportação ela traz aí um cenário importante para a questão econômica do estado. Mas nós aqui agora com essas empresas, esse boom aí da agroindustrialização, é a usina de etanol de milho para Maracaju e uma em Sidrolândia no caminho de Campo Grande. Isso faz com que a produção de milho aqui da região fique aqui também para abastecer essas usinas. E isso é positivo. Extremamente positivo, porque você transforma um milho aqui, você gera o etanol que o próprio estado pode usar, pode ser exportado,
você gera o DDG, né, que é o subproduto, que aí vai ser usado pela produção animal, e aí você tem as carnes para exportar. Quer dizer, agregação de valor na veia para o estado do Mato Grosso do Sul. Que o senhor vê, assim, para a gente acelerar um pouquinho na conversa, de cenários para ano que vem, de acordo com o que a gente está acompanhando? A gente sabe que, infelizmente, teve quebra em alguns estados, e Mato Grosso, Mato Grosso do Sul também, com relação à safra de milho, e muitos chamam a safrinha, né? Qual que é a previsão para a safra 24, 25? Bom, a gente passou um período que estava previsto que ia ter um tombo, né? Nós estamos aí há 5, 6 anos esperando que os preços caíssem. Nós fomos dando sorte por eventos no planeta, que foi seca nos Estados Unidos, problema climático, problema na Argentina, né, que perdeu metade da safra. Aí nós tivemos a situação da Ucrânia. Tudo isso foi beneficiando o Brasil e manteve o preço da soja e do milho em patamares mais elevados, mesmo com a expansão violenta que a gente fez, que era por si só para derrubar os preços. Aí nesta safra 23, 24 aconteceu a trombada. E foi uma trombada feia porque os custos de produção, se você entrar em julho, agosto, setembro do ano passado, quando ela foi plantada, eles ainda estavam elevados. Tinham caído já um pouco, mas não muito. E os preços vieram muito mais para baixo. Então foi a safra mais difícil. Você pergunta da 24, 25, eu acho que dá para ter muito mais previsibilidade. Então, enquanto eu estou aqui hoje, a soja estava sendo comprada a 125 e já tinha propostas de soja futuro a um valor um pouco mais baixo do que isso. Para muitos produtores já traz uma margem, porque ele sabe agora nessa safra 24, 25, quanto que vai ser o custo de produção dele. O fertilizante está aí, o defensivo está aí, provavelmente nós não vamos ter grandes variações, e então dá para ele planejar bem melhor. Eu acho que agora a gente, depois de muitos sacolejos, sobe e desce, agora a gente entra numa normalidade. Mas é difícil falar em normalidade no mundo de hoje, com tanto evento internacional acontecendo. Você vê, há pouco tempo atrás, o câmbio estava a 5, né? Hoje está perto de 5,30. Então, o produtor também tem que ficar de olho na questão do câmbio. Toda vez que der uma variação, tentar vender um pouco para garantir resultado e fazendo uma média, né? Trabalhando com a ideia de uma margem média que satisfaça ele nos seus investimentos, né? Muito bem. E para finalizar, qual que seria aí a mensagem que fica para quem nos acompanha aí nesse podcast, para quem está também hoje aguardando a palestra, né, uma palestra especial aqui para Maracaju? Qual que é a mensagem, professor? A mensagem para os produtores é a seguinte: nós vamos ter muito mercado pela frente para o Brasil, muito mercado, mas não está garantido que vai ter preço. Então eu podia dar uma boa notícia que vai ter mercado e vai ter preço. Não, vai ter mercado, ótimo, mas não sabemos qual vai ser o preço. Então, ele tem que entrar do jeito que ele puder no componente custo de produção para controlá-lo, diminuí-lo e com isso conseguir ter margem mesmo com um preço que seja aí nada atraente como foi o dos últimos anos. Dá para ter resultados, né? Nós somos o mais competitivo. Então, eu diria que estar atento às mudanças, adotar, experimentar todas as tecnologias. Nós temos uma revolução vindo aí com produtos biológicos, com agricultura circular, com rotação de culturas para melhorar a qualidade do solo, profundidade de raiz. Então eu falo sempre assim para o produtor, né? Para qualquer empresário que a gente faz consultoria ou participa de conselho, sempre que você está perante decisões de investimento, vamos fazer primeiro aquilo que nos faz melhor antes de fazer maior, antes de ficar maior. Então eu tenho que ficar melhor antes de ficar maior, eu tenho que construir margem antes de construir tamanho. O produtor sabe isso. Então vamos tentar melhorar onde nós estamos com mais produtividade, mais construção de margem, do que fazer movimentos de crescimento que levaram a endividamento e levaram, no fim, à destruição de margens. Esse é o ponto que eu queria deixar como mensagem central aqui: ficar melhor antes de ficar maior. Ok. Batemos hoje um papinho aqui, curto, mas cheio de informação, né, com o professor Marcos Fava Neves. A gente agradece, é uma honra, em nome do Sindicato Rural de Maracaju, recebê-lo aqui em Maracaju para nossa palestra e também gravando esse podcast aqui especial como professor da USP e tão já reconhecido também internacionalmente, né? Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Os produtores que estiverem ouvindo podem pegar todos os nossos materiais de graça no site doutoragro.com e no Instagram doutoragro, doutoragro, só não tem daí o ponto .com. Então está tudo à disposição de vocês.
Tem um canal no YouTube também que eu coloco um vídeo por mês com isso que a gente conversou. O que eu acho que vai acontecer com os preços e tal, ajudá-los na tomada de decisão. Ok. Gente, é isso. Muito obrigada pela companhia e o podcast fica por aqui.